Olá pessoal, sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre literatura, ou seja, a arte da palavra. Nós vamos falar especificamente de uma escola literária chamada Barroco. Esse nome esquisito que muita gente fica, nossa, Barroco, mas vem de barro. Então a gente vai entender melhor como funcionou esse movimento literário. Primeiramente, gente, nós temos que lembrar que o Barroco, ele surgiu, então, com a crise do Renascimento. Renascimento, gente, então nós chamamos de um momento histórico, tá bom? E o que eles buscavam com isso no Barroco? Buscavam solucionar o drama instaurado pela arte maneirista. O que seria isso, gente? É uma estética que ela é muito parecida com o que a gente vai ver aqui no Barroco, mas estabelecia o conflito entre o pensamento medieval, que ainda é muito ligado a Deus, e o humanismo renascentista, que tem valores antropocêntricos. Ou seja, o que a gente geralmente vê na história da literatura? Sempre a gente vai ter movimentos um opondo o outro. Então aqui a gente vê que esse maneirismo, ele vai mostrar justamente essa oposição. A arte, ainda onde Deus é o centro de tudo, e a arte onde o homem se torna o centro. Isso, gente, é um movimento bastante comum quando nós falamos de literatura. Então, o Barroco vem nesse contexto aqui. A arte barroca, gente, ela segue, então, os preceitos filosóficos da Contra-Reforma, que tentou, então, conciliar ambas as linhas de pensamento, então a linha antropocêntrica com a linha teocêntrica. Então, a gente tem aqui o medieval e o barroco, o teocêntrico e o antropocêntrico. Aqui a gente já começa a ver algo bastante característico do barroco, que é o quê? Oposição, dualidade. O barroco simplesmente continuou relevando esse conflito inconciliável, mas a partir de uma perspectiva voltada à religião. Barroco, que significa pérola irregular ou desarmonia, define-se como arte das dialéticas. Então, gente, o Barroco está inserido justamente nesse contexto de dualidade. Só que o que ele vai fazer? Ele não vai tentar resolver essa dualidade, ele vai trabalhar justamente com essa dualidade, que a gente também pode chamar, então, de dialética. Vamos entender, então, o que estava acontecendo na história no momento em que o Barroco acontecia. A Europa, gente, estava em plena crise do Renascimento. Nós tivemos no ano de 1545 o Conselho de Trento, que resultou então na Contra-Reforma. Lembrando, gente, a Contra-Reforma, ela veio então após a Reforma. Quando nós tivemos a Reforma da Igreja Católica, foi quando surgiram então novas religiões. A Igreja Católica viu o quê? Opa, estamos perdendo fiéis, então vamos tentar mudar a nossa forma, os nossos dogmas, a nossa forma de pensar para que os fiéis não fujam da nossa igreja. Então, gente, nós temos a harmonia entre da arte, né, e da filosofia clássica. Ela vai dar lugar, então, à desarmonia causada pelo sentimento de culpa e pelo medo do pecado. Porque, gente, esse homem, ao mesmo tempo que ele se coloca no centro do universo, ele tem muito medo do pecado. Porque ele ainda é muito ligado a esses preceitos, então, de Deus como centro do universo. Então, é bem difícil para o homem desse tempo. Pensem da seguinte forma: eu quero ser moderno, mas eu ainda carrego coisas que são tradicionais. Então, basicamente, é isso que o homem desse tempo vive, ou seja, ele está dividido. Também, gente, aqui no Brasil, nós estamos em meados do século XVI, quando nós temos o Brasil colônia. Nós temos na região nordeste brasileira, então, o cultivo da cana-de-açúcar, que vai fazer o quê? Os escravos, inicialmente, vão ser os índios, tá? Mas, gente, qual que era o problema dos índios serem escravos? Eles conheciam muito bem a região. Então, era muito fácil para eles fugirem e se esconderem. Então, os senhores, né, ficavam, nossa, a gente pegou os escravos e eles fugiram porque eles conhecem melhor que nós esse espaço aqui. Então, aí que a gente tem o problema. Aí, gente, com isso, nós temos o surgimento, então, dos senhores do engenho. Basicamente,
a gente tem o quê? Donos de grandes propriedades com cana-de-açúcar, tá? Então a gente dá nome para eles de senhores do engenho. Aqui no Brasil, gente, eles vão ser bastante representativos na nossa literatura. Quando a gente for ver lá na frente o modernismo, a gente tem um ciclo da cana-de-açúcar. A gente tem escritores que vão focar nessa questão da cana-de-açúcar para produzir, então. Então, gente, o Brasil nessa época, ele está dividido entre a Espanha e a Holanda, por conta, gente, da União Ibérica. Em 1654, Portugal conseguiu, então, retomar o poder aqui da colônia Brasil. Só que o que aconteceu? O açúcar foi desvalorizado. O que atraía os holandeses aqui para o Brasil, gente, era justamente essa questão do açúcar. Só para vocês entenderem. Aqui no Brasil, o nosso açúcar vem da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, vem do milho. E na Europa, da beterraba. Então, nós temos diferentes fontes de açúcar. Mas, considera-se que esse açúcar que vem da cana-de-açúcar é melhor. Fugitivos, então, dos senhores de engenho, o que eles faziam? Eles formavam quilombos, que depois, gente, vai se tornar algo bastante importante dentro da história do Brasil. Quais são, então, as principais características do Barroco? São as dialéticas, o pessimismo, a passagem do tempo, o rebuscamento e a glória a Deus. Ou seja, gente, nós temos características aqui básicas quando a gente fala da literatura. Agora, então, a gente vai entender o funcionamento de cada uma delas. Por exemplo, essa questão da dialética vai ser o conflito entre valores divinos e valores humanos. Então, basicamente, o homem está dividido entre a razão e a emoção. Nós temos, então, aqui uma arte de contra-reforma. O que quer dizer isso? Obras que ainda trazem valores teocêntricos. Eles estabelecem, então, uma solução para o conflito maneirista, entre corpo e alma, justamente porque é um paradoxo para o homem. E, gente, esse paradoxo, para esse homem, ele se encontra sem solução. Então, quais são as principais dialéticas que nós vamos ter no Barroco? Corpo e alma, prazer e pecado, desejo e culpa, vida e morte. Então, todas essas dialéticas, elas estão relacionadas, então, gente, com essa questão de valor teocêntrico e valor, então, antropocêntrico. A questão do pessimismo deve-se, então, à descrença nos valores humanos. O homem se joga nos braços de Deus, pois não pode contar mais com ninguém. Os indivíduos são seres ínfimos, fracos e o mundo é hostil. Somente o reino dos céus é confiável. Ou seja, esse homem que está aqui na Terra, ele se vê sem perspectiva, justamente porque ele percebe que ele está sozinho, esse homem lá do Barroco. Ele pensa que a única solução, então, para ele é justamente o quê? O reino dos céus. Porque lá ele vai encontrar, então, a tranquilidade para que ele possa viver. Aí nós também temos a questão da passagem do tempo. É um dos temas mais abordados dentro do Barroco. Isso se deve porque essa temática identifica-se com o drama do homem desse período. Fugacidade existencial como a eternidade do rio é explorada pelo escritor Gregório de Matos. A vida humana é efêmera, deve-se aproveitar o dia, que nós temos a expressão carpe diem. Gente, basicamente, o que acontece então? Essa questão da passagem do tempo, ela é extremamente importante para o homem barroco. E até um escritor brasileiro, um dos mais famosos aqui, quando nós estamos falando de barroco, o Gregório de Matos, ele associa essa fugacidade, essa passagem do tempo, então, justamente com um rio. Por que um rio? Um rio ele tem movimento constante, a gente não consegue parar esse movimento. Então, a vida do homem é como se fosse esse rio. Aí, gente, nós temos o rebuscamento. É o quê? Linguagem elevada e a utilização de figuras de linguagem. Obras com estilo ornamental da literatura. O conceptismo de Francisco de Quevedo e o cultismo de Luís de Gongora.
Basicamente, gente, as obras barrocas, elas vão possuir uma linguagem bastante complexa, rebuscada, bastante enfeitada, que é algo característico desse período. Então, eles vão utilizar muitas e muitas figuras de linguagem. Isso vai ser normal. E dentro disso, gente, nós temos duas correntes barrocas. O conceptismo, que também pode ser chamado de quevedismo por conta do nome do seu criador, e nós temos o cultismo, que também pode ser chamado de gongorismo, por conta do nome do seu criador. Gente, lembrem-se muito desses dois nomes, cultismo e conceptismo. Cultismo são jogos de palavras, conceptismo são jogos de ideias. Aí nós temos a glória de Deus. Busca simultaneamente, por meio de manifestações artísticas suntuosas, reveladoras da glória, da superioridade infinita de Deus, provocar o medo e a admiração dos homens. A arte barroca é exageradamente rebuscada. Ou seja, gente, nós vemos nesse período aqui esse exagero, essa necessidade de se mostrar poder através desse exagero. Então, essa glória a Deus é mostrar esse exagero. Bom, gente, espero ter ajudado vocês nessa aula sobre o barroco. Até a próxima!